Imagine abrir sua Bíblia e descobrir que o dízimo tão pregado nas igrejas pode estar escondendo um pecado que Billy Graham alertou, mas que poucos ousam discutir. Imagine por um instante uma cena comum em muitas igrejas aos domingos. Pessoas reunidas, ouvindo mensagens intensas sobre a importância de dar o dízimo, frequentemente acompanhadas de um aviso sério. Se você não separar essa parte dos seus ganhos, estaria vivendo sob uma maldição divina. Talvez você já tenha escutado algo assim, ou até sentido o peso dessas palavras no coração. Mas será que esse é o desejo de Deus para nós? Será que o Criador do Universo, que nos deu a vida e tudo o que possuímos, fica só esperando um pagamento mensal para nos abençoar? Hoje, quero convidar você a abrir a mente e o coração para uma jornada diferente. Vamos voltar às origens, descobrir o que a Bíblia diz sobre o dízimo, entender como tudo começou e refletir sobre o verdadeiro significado de dar com integridade e fé. Não se preocupe. Não se trata apenas de dinheiro, mas de algo muito maior. Uma vida de devoção, sincera, sem medo ou pressão. Então, pegue sua Bíblia, respire fundo e venha comigo desvendar o que está por trás dessa prática antiga, porém cheia de controvérsias. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade sobre o dízimo. Inscreva-se e não perca o final surpreendente. Para começar, precisamos viajar no tempo, muito antes das igrejas modernas e até mesmo da lei de Moisés, chegando aos dias de um homem chamado Abraão. Ele é uma figura central na história da fé, escolhido por Deus para ser o pai de uma nação inteira. No livro de Gênesis, encontramos um dos primeiros registros do que parece ser o dízimo. Após vencer uma batalha contra reis inimigos, resgatando seu sobrinho e recuperando muitos bens, Abraão se deparou com um homem enigmático chamado Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo o texto, Abraão ofereceu a Melquisedeque um dízimo de tudo o que havia conquistado, ou seja, 10%, dando origem ao conceito de dízimo. Mas surge uma questão importante. Deus mandou Abraão fazer isso? Nada no texto indica que foi uma ordem divina. Pelo contrário, parece que Abraão tomou essa decisão por conta própria, como um gesto de gratidão e honra, sem estar cumprindo uma regra, mas expressando um sentimento que vinha do coração. Isso é realmente interessante, pois mostra que desde o início, dar um 10º não era uma obrigação imposta por Deus, mas uma escolha espontânea de alguém que reconhecia a soberania divina em sua vida. Pense bem, naquela época, as pessoas viviam num mundo onde oferecer presentes aos reis ou deuses era comum. Imagine um agricultor que, após uma colheita abundante, separava o melhor dos seus grãos ou frutos para levar ao templo local como sinal de respeito, dizendo: "Eu sei que essa bênção vem de Deus e quero devolver uma parte para demonstrar minha gratidão." Abraão, ao dar esse 10º a Melquisedeque, participava de uma prática cultural já existente, mas o fez para o Deus Altíssimo e não para um ídolo qualquer. Em troca, Melquisedeque abençoou Abraão, criando um momento de reconhecimento e comunhão. Esse encontro não tratava de regras ou cálculos exatos, mas de um relacionamento, e é aí que começamos a entender o verdadeiro sentido do dízimo, um ato voluntário de um coração grato, e não uma fórmula fixa baseada em porcentagens ou no medo de punição. A história do dízimo continua. Muitos séculos depois, quando o povo de Israel se tornou uma nação, sob a liderança de Moisés, o dízimo ganhou um novo papel na lei que Deus deu ao seu povo. Por meio de Moisés, encontramos instruções claras sobre essa prática. Em Levítico 27, versículo 30, está escrito: "Todos os dízimos da terra,
tanto das sementes quanto dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Isso é sagrado para Ele. Nesse momento, o dízimo deixou de ser apenas uma decisão pessoal e passou a fazer parte de um sistema organizado. Deus ordenou que o povo separasse 10% de suas colheitas e rebanhos para um propósito específico, que não era enriquecer líderes religiosos ou construir templos luxuosos, mas sustentar os levitas, uma das 12 tribos de Israel que não recebeu terras como herança. Esses levitas foram destinados a servir no tabernáculo e depois no templo, cuidando das cerimônias, orações e do ensino da lei. Sem terras para cultivar, dependiam do dízimo para sobreviver. Além disso, em Deuteronômio 14, versículos 28 e 29, o texto revela que, a cada 3 anos, uma parte do dízimo deveria ser destinada aos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros que viviam entre o povo. Imagine, então, uma pequena vila em Israel naquela época, onde um agricultor chamado Jonas, após colher seus grãos, separava 10% da produção, trigo, azeitonas, uvas, e levava ao depósito comunitário. Ele sabia que esses bens iriam alimentar os levitas, que ensinavam os filhos sobre Deus, e também ajudariam uma viúva chamada Sara, que após perder o marido, lutava para criar seus filhos sozinha. Jonas não fazia isso por medo de uma maldição, mas porque compreendia que fazia parte de um povo escolhido por Deus, no qual cuidar uns dos outros era essencial. Esse era o espírito do dízimo na lei de Moisés, um sistema prático e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual, que refletia o cuidado de Deus com os necessitados. Em Números 18, versículo 21, Deus reforça essa ideia, dizendo: Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel, como herança pelo serviço que prestam no tabernáculo. Assim, o dízimo funcionava como um meio de manter a nação unida e funcionando como um povo sagrado. Um detalhe importante é que na Bíblia, o dízimo não era feito com dinheiro, mas com alimentos, grãos, frutos e animais. Isso faz sentido, porque Israel era uma sociedade agrária. As pessoas não tinham salários fixos ou contas bancárias como hoje. Viviam do que a terra produzia, e o dízimo era uma forma de compartilhar essa produção. Pense bem, quando alguém diz de 10% do seu salário, isso é uma adaptação moderna, não algo que vem diretamente do texto bíblico. Naquela época, ninguém contava moedas ou escrevia cheques. Era simplesmente um punhado de trigo, um cesto de figos ou um cordeiro do rebanho. Gostou do tema? Comente verdade e curta o vídeo. Fique até o fim para uma revelação que vai te chocar. Esse ponto mostra como o dízimo estava intrinsecamente ligado à vida diária do povo, não sendo uma taxa fixa sobre uma renda mensal, mas uma oferta extraída do que Deus já havia proporcionado através da terra. Em Deuteronômio 26, versículos 12 e 13, o povo era instruído a declarar que separou o dízimo para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, obedecendo aos mandamentos de Deus, um ato de obediência, mas também de generosidade coletiva. Agora vamos avançar e pensar sobre o significado disso tudo. No Antigo Testamento, o dízimo tinha uma função clara: sustentar o culto a Deus e cuidar dos mais vulneráveis. E também carregava um simbolismo profundo. Ao oferecer o dízimo, o povo reconhecia que tudo vinha de Deus. Em Salmos 24, versículo 1, lemos: Do Senhor é a terra, e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Separar uma parte do que se produzia era uma maneira de dizer: nada disso é realmente meu. Sou apenas um administrador do que Deus me confiou. Esse princípio de mordomia, de cuidar do que recebemos, está no centro do dízimo original. Não se tratava de comprar bênçãos ou evitar punições,
mas de viver em harmonia com um Deus que provê e chama seu povo a demonstrar essa providência uns com os outros. Em Provérbios 3, versículos 9 e 10, a ideia é: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, assim os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus tonéis transbordarão de vinho. Sempre enfatizando a atitude de gratidão e não uma fórmula mágica para a riqueza. Com o passar do tempo, porém, as coisas começaram a mudar. O que era uma prática de fé e cuidado mútuo foi se distorcendo à medida que a história avançava, especialmente após o exílio de Israel e com a influência de outras culturas. O dízimo passou a ser visto de maneira diferente. Alguns líderes religiosos começaram a usá-lo como uma ferramenta de poder, cobrando-o rigorosamente e esquecendo seu propósito original. Imagine um sacerdote em Jerusalém, anos depois de Moisés, exigindo o dízimo de um agricultor humilde, não para ajudar os levitas ou as viúvas, mas para manter um estilo de vida confortável. Embora esse tipo de abuso não fosse a regra, começou a aparecer e lançou uma sombra sobre o que o dízimo deveria representar. O ato de dar, que nasceu como uma expressão de gratidão e união, passou a carregar, em alguns casos, o peso da obrigação e até mesmo da manipulação. O que isso nos ensina hoje? Em sua essência, o dízimo sempre foi sobre reconhecer que Deus é dono de tudo e cuidar da comunidade que ele formou. Não era uma taxa para garantir bênçãos ou evitar maldições, mas um reflexo de um povo que vivia em aliança com Deus e entre si. Contudo, essa ideia pura acabou se transformando com o tempo. O que começou com Abraão, num simples gesto de gratidão, e foi organizado na lei de Moisés como uma provisão prática, ganhou novos significados, alguns alinhados ao coração de Deus, outros menos. Antes de continuar, reflita: o que o dízimo significa para você hoje? Você o pratica por amor, por obrigação ou por medo? Essa pergunta é o primeiro passo para entender como essa prática milenar se conecta com nossa fé. Agora, porque o que realmente importa não é o quanto damos, mas o porquê damos. Vamos explorar isso a seguir. Quer saber o que Billy Graham revelou sobre o dízimo? Clique no like, inscreva-se e veja até o final para uma surpresa. Já vimos como o dízimo começou com Abraão e se estruturou na lei de Moisés como uma provisão para os levitas e necessitados. Chegou o momento de dar um salto para o Novo Testamento. Deixamos para trás o deserto de Sinai, os campos de trigo de Israel e os altares de pedra e entramos no mundo do Novo Testamento, onde tudo muda. Jesus chega trazendo uma nova forma de entender a relação entre Deus e seu povo. Muitos cristãos hoje se perguntam: o dízimo ainda é válido para nós? Será que os 10% que foram separados na antiga aliança continuam sendo uma regra para os que seguem Cristo? Ou será que algo maior, algo mais livre, tomou o seu lugar? Primeiro, vamos olhar para Jesus. Ele nasceu numa época em que a lei mosaica ainda governava a vida dos judeus. Os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, eram especialistas em seguir cada detalhe da lei, inclusive o dízimo. Eles separavam até mesmo as menores porções, como ervas, menta, endro e cominho, para demonstrar sua obediência. Mas Jesus tinha algo a dizer sobre isso. Em Mateus 23, versículo 23, ele confronta os fariseus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da menta, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus não afirma que o dízimo em si era errado.
Ele reconhece que os fariseus o praticavam, mas o problema estava em seus corações. Para eles, dar 10% se transformou numa demonstração de santidade, uma forma de aparentar justiça externamente, enquanto internamente estavam repletos de orgulho e indiferença. Jesus aponta para algo mais fundamental: a justiça que reflete o caráter de Deus, a misericórdia que acolhe os quebrados e a fidelidade que mantém uma relação verdadeira com o Pai. Para ele, o dízimo não era o ponto final, mas apenas o começo, que precisava ser complementado com amor genuíno. Imagine um fariseu chamado Elias, que todos os sábados contava suas ervas com precisão, separando exatamente 1/10 para o templo. Ele fazia isso com orgulho, demonstrando sua fidelidade na sinagoga. Mas no mesmo dia, ao passar por um mendigo, sequer parava para ajudar. Elias cumpria a lei, mas seu coração estava fechado. Jesus viu isso e disse: não basta dar apenas o que a lei exige, você precisa viver de acordo com o que ela ensina. Em Lucas 11, versículo 42, ele repete essa ideia, criticando os líderes que se focavam no dízimo e esqueciam do amor por Deus. O ensinamento de Jesus é revolucionário. Dar não é seguir uma fórmula, mas transformar toda a vida em uma oferta. Ele não aboliu o dízimo diretamente, pois ainda se dirigia a um povo que vivia sob a lei, mas semeou a ideia de que o coração importa mais do que o percentual. Essa semente floresceu de verdade após a cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, mudando tudo. A antiga aliança, com todas as suas regras detalhadas, deu lugar a uma nova, escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações daqueles que creem. No livro de Hebreus 8, versículo 13, lemos: ao chamar essa aliança de nova, ele tornou a primeira obsoleta, e o que se torna obsoleto e envelhecido está próximo de desaparecer. Antes de mergulharmos, comente: quero saber. Se você está curioso, ative o sininho e não perca o momento inesperado no final. Se a lei, inclusive o sistema levítico que sustentava o dízimo, foi cumprida em Cristo, o que nos resta? Para responder a essa pergunta, olhemos para os primeiros cristãos. Em Atos 4, versículos 32 a 35, encontramos uma descrição marcante. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os dividiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. Não havia necessitados entre eles, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. Note que não há menção a dízimo. Ninguém calculava 10% ou levava grãos ao templo. Em vez disso, havia uma generosidade radical, um ato espontâneo, movido pelo amor e pela unidade, proporcionados pelo Espírito Santo. Pense numa jovem chamada Lídia, uma das primeiras convertidas na Europa, mencionada em Atos 16, versículo 15. Ela era vendedora de púrpura e, após crer em Jesus e ser batizada, abriu sua casa para os irmãos, dizendo: se vocês me consideram uma serva fiel do Senhor, venham morar comigo. Lídia não se preocupou em perguntar quanto precisava dar para ser aceita por Deus. Ela ofereceu o que tinha, seu lar, seus recursos, porque via a igreja como sua família. Esse era o espírito da igreja primitiva. Um dar que fluía da alegria de pertencer a Cristo e não de uma lista de obrigações. Em Atos 4, versículo 32, lemos que os crentes eram de um só coração e alma, não considerando suas posses como exclusivas, mas as compartilhando, de modo que não havia necessitados entre eles. Esse tipo de doação supera o conceito do dízimo na lei antiga. Era total, livre e movido por fé. O apóstolo Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, nos dá uma visão clara em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7.
lembrem-se disto. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia com fartura colherá. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa é a essência. No Novo Testamento, dar é uma questão de coração e não de regras fixas. Paulo não menciona o dízimo, mas fala sobre semear de forma viva, como se plantássemos algo com a esperança de ver crescer, insistindo: façam isso com alegria, não por pressão. Imagine um agricultor chamado Mateus, que vive em Corinto. Ao ouvir a carta de Paulo na igreja, ele decide ajudar um irmão que perdeu tudo em um incêndio. Mateus não usa uma calculadora para ver se já separou 10%. Ele simplesmente observa o que tem: alguns sacos de grãos, algumas moedas, e entrega, com um sorriso, sabendo que está semeando algo de bom na vida de alguém. Para Paulo, o importante não era o quanto, mas o motivo por trás do gesto. Essa ideia de doar com alegria reaparece em Filipenses 4, versículos 15 a 18, quando Paulo agradece aos filipenses por ajudarem nas suas necessidades, não por obrigação, mas porque o fizeram de coração. Ele chama essa oferta de um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, mostrando que o ato de dar não segue um manual, mas é uma expressão de parceria no Evangelho. Em Gálatas 5, versículo 1, Paulo lembra: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Se o dízimo fazia parte de uma lei opressora, Cristo nos libertou para algo melhor, uma generosidade que brota da graça e não da culpa. Isso, entretanto, não quer dizer que dar se tornou opcional. Pelo contrário, tornou-se mais profundo, porque passou a ser pessoal, intencional e cheio de vida. Mas o que dizer daquele versículo usado para defender o dízimo hoje? Em Malaquias 3, versículo 10, Deus diz: tragam o dízimo inteiro ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande que não haverá espaço para guardá-la. Parece simples, não é? Dê o dízimo e receba bênçãos. Mas é importante olhar o contexto. Essas palavras foram dirigidas a Israel, um povo sob a lei que havia negligenciado o templo e os pobres. Deus o chamava de volta à aliança, não estabelecendo uma fórmula universal. Já ouviu falar do pecado do dízimo? Deixe um comentário com e inscreva-se. O final do vídeo tem algo que você não vai acreditar. Em Hebreus 7, versículos 11 e 12, é explicado que com a mudança do sacerdócio levítico para o de Cristo, o sistema que sustentava o dízimo também perdeu sua função original. Jesus, nosso sumo sacerdote, não precisa de grãos ou moedas, ele quer nossas vidas. O que isso significa para nós no Novo Testamento? O dízimo não é uma regra imutável. Jesus demonstrou que dar vai muito além de percentuais. É uma questão de justiça, misericórdia e fidelidade. A igreja primitiva provou que a generosidade pode ser completa, sem listas de obrigações. E Paulo nos ensinou que o segredo está em ter um coração alegre ao doar. Bem, em Ana, uma viúva que hoje faz um bolo para ajudar uma família em dificuldade. Ela não calcula 10% da farinha. Ela oferece o que pode com amor. Esse é o espírito da nova aliança. A liberdade para sermos generosos, pois Cristo se entregou por nós. Mas se o dízimo não é mais uma lei fixa, por que tantas igrejas ainda o exigem? Será que estamos presos a um passado que já foi superado? Essas perguntas nos levam a refletir sobre como, em alguns lugares, o ato de dar virou uma ferramenta de pressão e não de bênção. Chegamos a um ponto crucial desta conversa. Já vimos
como o dízimo começou com Abraão, num simples gesto de gratidão, e se organizou na lei de Moisés como um meio de sustentar os levitas e os necessitados. Depois, no Novo Testamento, vimos que Jesus e os apóstolos abriram as portas para uma doação mais livre, guiada pelo coração e pela graça, e não por regras rígidas. Contudo, também precisamos enfrentar uma realidade desconfortável. Ao longo dos séculos, o dízimo, que deveria ser uma expressão de fé, virou para muitos um peso, uma pressão ou até uma forma de manipulação. Talvez você já tenha sentido isso, seja em uma pregação que prometia bênçãos infinitas se você desse seus 10%, ou em um apelo que o fez questionar se você estava falhando com Deus por não contribuir o suficiente. Imagine uma cena familiar. Num domingo qualquer, o pastor sobe ao púlpito, abre a Bíblia em Malaquias 3, versículo 10, e diz com entusiasmo: "Tragam o dízimo completo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão imensa que não haverá espaço para guardá-la." A congregação ouve atentamente e o pastor continua: "Se você der seu dízimo fielmente, Deus multiplicará seu dinheiro, abrirá portas no seu trabalho e consertará suas finanças. Mas, se você não doar, estará roubando a Deus e vivendo sob maldição." As palavras ecoam e muitos pegam seus envelopes, alguns com fé, outros com medo. Essa mensagem, conhecida como teologia da prosperidade, é comum em igrejas ao redor do mundo, especialmente no Brasil, e pinta o dízimo como uma chave mágica. Doe 10% e colha bênçãos materiais. Mas será que é isso que Malaquias realmente quis dizer? E mais importante, isso reflete o verdadeiro Evangelho de Jesus? Para entender, precisamos voltar ao contexto de Malaquias. Esse livro foi escrito por volta de 430 anos antes de Cristo, quando Israel havia retornado do exílio na Babilônia. O povo estava reconstruindo sua vida, mas negligenciava tanto o templo quanto os pobres. Os sacerdotes estavam corrompidos e a nação vivia em desobediência. Deus, por meio do profeta, os chamava ao arrependimento, e o dízimo se encaixava nesse chamado, pois trazer os dízimos ao templo garantiria sustento para os levitas e renovaria a aliança com o povo. A promessa de abrir as janelas dos céus visava restaurar a terra e a nação, e não enriquecer indivíduos. Era um chamado coletivo, não um contrato pessoal de prosperidade. Imagine um agricultor chamado Pedro, que ouvia Malaquias na época. Ele levava seus grãos ao templo, não para ficar rico, mas para ver sua comunidade prosperar sob a bênção de Deus. O foco era a fidelidade de Israel e não o saldo bancário de Pedro. Em contraste, Jesus, em Mateus 6, versículos 31 a 33, ensina: "Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, e o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Jesus inverte a lógica da prosperidade. Ele não diz: "Dê 10% e encha seus bolsos", mas sim: "Confie no Pai, busque o reino, e Ele cuidará de vocês." A bênção, segundo ele, não é um prêmio por doar, mas uma promessa de provisão para quem vive para Deus. Em Lucas 6, versículo 38, ele ensina que, ao dar, receberemos de volta uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Mas o contexto é sempre sobre generosidade e perdão, e não sobre um cálculo financeiro. Jesus nunca tratou Deus como um banqueiro que negocia bênçãos em troca de dízimos. A ideia
de que o dízimo traz riqueza tem raízes históricas. Nos primeiros séculos da Igreja, o dízimo continuava em algumas regiões como uma oferta voluntária. Com o passar do tempo, especialmente durante a Idade Média, a Igreja Católica transformou-o em um imposto eclesiástico, cobrado para sustentar clérigos e catedrais. Mais uma questão administrativa do que espiritual. No século XX, com o crescimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos, pregadores começaram a associar o dízimo à prosperidade pessoal. Versículos como o de Malaquias foram reinterpretados, dando origem à teologia da prosperidade. Dê para receber. No Brasil, essa mensagem se espalhou, misturando-se com a busca por esperança em tempos de dificuldade econômica, mas acabou distorcendo o verdadeiro sentido do dízimo, que era para sustentar a comunidade e honrar a Deus. Passou a ser visto como uma aposta, onde se prometia um retorno extraordinário em troca dos 10%. Imagine uma mulher chamada Mariana, que trabalha como faxineira e ganha pouco. Ela ouve na igreja que, se doar o dízimo, Deus abrirá as janelas dos céus. Com fé, ela separa 10% do salário, mas mesmo assim, as contas continuam apertadas. O pastor diz que ela precisa semear mais ou ter mais fé. E Mariana começa a se sentir culpada, como se estivesse falhando com Deus. Esse é o lado negativo da prosperidade. Quando as bênçãos não aparecem, a culpa recai sobre quem deu, e não sobre quem fez as promessas. Em 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10, Paulo alerta: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ao focar na riqueza como meta, a teologia da prosperidade inverte o evangelho. Jesus, em Marcos 10, versículo 25, disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, mostrando que ele não via o dinheiro como sinal de bênção, mas como um perigo para a alma. Esse uso moderno do dízimo cria um ciclo emocional. Pregadores sabem que promessas de prosperidade atraem multidões, contando histórias de milagres financeiros. Fulano deu o dízimo e comprou uma casa, mas raramente mencionam aqueles que doaram e continuaram na mesma situação. Isso não é fé, é marketing. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Não estou dizendo que todos os pastores que falam de dízimos são maus, mas quando o foco se desloca de Deus para o dinheiro, algo está errado. Imagine um pai de família chamado João, que ouve essa mensagem todo domingo. Ele quer o melhor para seus filhos, e mesmo precisando cortar despesas essenciais, dá o dízimo. Quando nada muda, ele se sente traído, mas o medo de desagradar a Deus o mantém preso. Esse é o poder da manipulação, usar a palavra para gerar culpa em vez de promover liberdade. O que a Bíblia diz sobre usar a fé para pressionar? Em 2 Pedro 2, versículo 3, lemos: na sua ganância, esses mestres os explorarão com histórias inventadas. A condenação deles está certa há muito tempo. Pedro fala de líderes que distorcem a verdade por lucro, algo que já acontecia na época dos apóstolos, quando alguns viam a fé como um negócio. Hoje, com a televisão, redes sociais e grandes eventos, esse problema se agrava. O dízimo, que deveria unir o povo de Deus, às vezes se transforma em um instrumento que enriquece poucos e confunde muitos. Em Tiago 2, versículos 15 e 16, o apóstolo questiona: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, sem porém lhe dar nada
de que adianta isso? Devemos ajudar os necessitados e não manter estilos de vida extravagantes. Assim, o dízimo pode ser uma bênção ou um meio de pressão, dependendo de como é ensinado. Se for apresentado como um ato de amor a Deus e ao próximo, pode ser algo lindo. Mas, se virar uma troca, dê para receber, ou um fardo de culpa, perde seu sentido. Em Romanos 14, versículo 17, Paulo nos lembra que quem dá deve sentir paz, não ansiedade. Reflita. Ao doar, você sente alegria? Ou peso? Se for o segundo, talvez seja a hora de questionar o que lhe foi ensinado. O Evangelho não é sobre comprar bênçãos, mas sobre viver para um Deus que já nos deu tudo por meio de Cristo. Nossa conversa nos levou por um caminho cheio de reviravoltas. Vimos o dízimo surgir como um gesto de gratidão com Abraão, se transformar numa provisão comunitária na lei de Moisés e depois ser repensado por Jesus e os apóstolos como um chamado a uma doação livre e cheia de amor. No entanto, também enfrentamos a dura realidade de que, em muitos lugares, essa prática foi distorcida, tornando-se um peso, uma forma de pressão e até mesmo um negócio que beneficia poucos. Agora é hora de olhar para o futuro. Como cristãos hoje, o que devemos fazer? Como podemos doar de um jeito que honre a Deus, edifique os outros e traga alegria ao nosso coração? Primeiro, precisamos entender o que significa ser um bom administrador. Segundo a Bíblia, tudo começa com uma verdade simples, mas profunda, expressa em Salmos 50, versículos 10 a 12. Meus são todos os animais da floresta e o gado sobre 1000 colinas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Se eu estivesse com fome, não precisaria dizer: o mundo é meu e tudo o que nele há. Deus é dono de tudo, o ar que respiramos, a comida que comemos, até mesmo o dinheiro que temos. E nada é realmente nosso. Somos apenas responsáveis pelo que Ele nos confiou. Isso muda completamente nossa perspectiva. Se enxergarmos nosso salário, nossa casa, nosso tempo como empréstimos de Deus, não os agarramos com egoísmo, mas perguntamos: como posso usar isso para fazer o bem? Em Mateus 25, versículos 14 a 30, Jesus conta a parábola dos talentos, onde um senhor entrega bens aos seus servos e espera que eles os multipliquem. O servo que enterra seu talento é repreendido, enquanto os que fazem rendimentos são elogiados. Ser um administrador não é apenas guardar, mas investir no reino de Deus. Imagine uma dona de casa chamada Clara, que mora numa cidade pequena. Ela não tem muito, mas entende que seus recursos, seja um valor pequeno ou algumas horas do dia, pertencem a Deus. Certo dia, ela vê sua vizinha, Dona Rosa, chorando porque não tem leite para os filhos. Clara pega o pouco que tem em casa e leva com um sorriso e uma oração. Ela não se preocupa com percentuais, enxerga a necessidade e age. Isso é o verdadeiro significado de mordomia. Usar o que Deus nos dá para abençoar, e não para acumular. Em 1 Crônicas 29, versículo 14, Davi ora: quem sou eu e quem é o meu povo, para que possamos oferecer tanto? Tudo vem de ti, e apenas devolvemos o que vem de tuas mãos. Dar assim é devolver a Deus o que já é dele, com gratidão e intenção. Não é uma perda, mas uma parceria com o Criador. Mas como aplicar isso hoje? A Bíblia nos oferece orientações claras. Em 2 Coríntios 8, versículos 12 a 14, Paulo fala sobre uma coleta para os pobres, explicando: se há boa vontade, a oferta é aceita conforme o que cada um tem, e não conforme o que não tem. O objetivo não é que alguns sejam aliviados enquanto outros ficam sobrecarregados, mas que haja equilíbrio. A mensagem é: doe conforme puder, com disposição, pensando no bem comum.
Não se trata de esvaziar sua conta bancária ou se endividar, mas de compartilhar de maneira equilibrada. Imagine um jovem chamado Lucas, que trabalha como motoboy. Mesmo ganhando pouco, ele decide separar uma parte do salário para ajudar num projeto da igreja que ensina crianças carentes. Ele não doa tudo, mas o que pode, sempre com um sorriso, e também dedica seu tempo levando os filhos de um amigo para passear. Lucas entendeu que generosidade não se resume a dinheiro, mas a compartilhar a vida. Em Hebreus 13, versículo 16, somos lembrados: não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros, pois com essas ofertas, Deus se agrada. Fazer o bem pode significar ouvir um amigo em dificuldade, preparar uma refeição para uma família doente ou ensinar algo que você sabe. Imagine uma costureira chamada Beatriz, que usa suas tardes para confeccionar máscaras para um asilo. Ela pode não ter muito dinheiro, mas tem habilidade e um coração generoso, e isso já é o bastante. Em Gálatas 6, versículo 9, Paulo nos incentiva: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. E enquanto tivermos oportunidade, devemos ajudar a todos, especialmente os da família da fé. Doar deve ser feito com alegria, não com peso. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, Paulo diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O prazer de doar é o que torna esse ato especial. Se você se sente amargurado ao dar, perdeu o objetivo. Imagine uma avó chamada Dona Maria, que adora fazer bolos. Quando sua neta faz aniversário, ela passa horas na cozinha, feliz, pois sabe que o bolo vai alegrar a festa. Ela não reclama do trabalho, celebra o momento. Doar para Deus e para os outros deve ter o sabor de um presente e não de uma cobrança. Em Êxodo 35, versículos 5 e 21, quando Moisés pedia ofertas para o tabernáculo, ele dizia: todo aquele que sentir no coração, traga uma oferta ao Senhor. O povo deu tanto que Moisés precisou pedir para que parassem. Isso mostra que doar deve ser feito com entusiasmo e não por relutância. Mas e se você já se sentiu pressionado a doar por medo? Muitos cresceram ouvindo que, se não doarem o valor certo, sofreriam maldições, como se, ao não doar, estivessem falhando com Deus. Em Romanos 6, versículo 14, encontramos a chave: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. A graça de Cristo nos liberta do peso da obrigação. Você não precisa provar nada a Deus com seu bolso, pois Ele já te aceitou na cruz. Em João 10, versículo 10, Jesus promete: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é espiritual, não material, e não depende de cheques. Imagine um jovem chamado Rafael que ouvia que o dízimo era uma forma de garantir a proteção de Deus. Um dia, ao ler Romanos, ele percebeu: eu já sou livre em Cristo. Assim, começou a doar o que podia, sem culpa, encontrando paz. Pois a generosidade floresce onde o medo desaparece. Quanto às igrejas que ainda exigem o dízimo como regra, não precisamos julgá-las, mas sim avaliá-las. Em 1 João 4, versículo 1, somos chamados a examinar os espíritos para ver se vem de Deus. Se uma igreja usa o dízimo para construir o reino, ajudar os pobres e pregar o evangelho, ótimo. Mas, se o foco é enriquecer líderes ou assustar fiéis, é melhor evitar. Em Atos 20, versículo 35, Paulo cita Jesus dizendo: é mais bem-aventurado dar do que receber. Uma igreja fiel vive esse princípio sem distorcer a mensagem. Pergunte a si mesmo: meu ato de dar está glorificando a Deus ou sustentando um sistema? Seja sábio, mas sem rigidez. O objetivo é crescer, não condenar. Então, como o cristão deve doar hoje? Com liberdade, propósito
e alegria. É preciso ter a liberdade de decidir quanto e como doar, sem regras rígidas, ter o propósito de dar com sentido, para ajudar um necessitado, apoiar uma causa, louvar a Deus e ter a alegria, para que cada oferta seja um sorriso e não um fardo. Em Lucas 21, versículos 1 a 4, Jesus observa uma viúva que doou 2 moedinhas, dizendo: "Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver." Não se trata do valor, mas do coração. Imagine uma menina chamada Sofia, que junta moedas para comprar material escolar para um colega. Ela doa pouco, mas com tanto amor que brilha. Esse é o verdadeiro modelo: doar do que temos com o que somos. Para encerrar, deixo um convite. Em Filipenses 4, versículos 18 e 19, Paulo agradece por uma oferta, dizendo: "Recebi tudo o que vocês enviaram, um presente generoso, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, conforme a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus." Doar é como oferecer um perfume a Deus, e Ele cuida de nós. Não é uma troca, mas uma demonstração de confiança. Hoje, olhe para o que você tem, seja dinheiro, tempo ou talentos, e pergunte: como posso usar isso para fazer o bem? Talvez seja um café para um amigo, uma doação para uma causa ou um abraço num dia difícil. Faça isso de coração, leve, sabendo que Deus vê e se alegra. A generosidade verdadeira não se mede pelo quanto se dá, mas por quem somos em Cristo. Um filho amado, chamado a amar. Que sua vida seja sempre essa oferta de amor. Quando assisti ao vídeo O Pecado do Dízimo que Nunca Te Ensinaram, inspirado nas ideias de Billy Graham, senti meu coração bater mais forte, como se uma cortina tivesse sido aberta para revelar uma verdade há muito escondida. No Brasil, onde a fé é um pilar da nossa cultura, o dízimo é um tema que toca a alma de muitos. Cresci ouvindo sermões que prometiam bênçãos sem fim se eu entregasse 10% do meu salário, mas também sentia um peso, uma culpa, quando as contas apertavam e eu não conseguia cumprir essa regra. Este vídeo mudou minha perspectiva, trazendo luz sobre o verdadeiro significado de dar e mostrando como a mensagem do dízimo foi, em muitos casos, distorcida. A jornada começou com Abraão, que ofereceu seu dízimo a Melquisedeque não por obrigação, mas por gratidão. Esse gesto espontâneo, vindo do coração, me fez refletir. Quantas vezes dei algo esperando algo em troca, como se Deus fosse um comerciante? A Bíblia, em Gênesis 14:20, mostra que Abraão agiu por fé, não por medo. Esse exemplo me inspirou a repensar minhas motivações. Ao avançar para a lei de Moisés, vi como o dízimo tinha um propósito prático e espiritual: sustentar os levitas e cuidar dos pobres, viúvas e órfãos. Como descrito em Deuteronômio 14:28 a 29. Imaginei uma vila em Israel onde um agricultor como Jonas separava seus grãos para ajudar uma viúva chamada Sara. Ele não fazia isso por medo de maldição, mas porque via seu povo como uma família unida por Deus. No Brasil, onde a solidariedade é tão valorizada, pense nas campanhas de arrecadação para desabrigados ou nas feijoadas comunitárias. Esse espírito de cuidado mútuo ressoa profundamente. Aprendi que o dízimo, em sua essência, não era uma taxa, mas uma expressão de amor e responsabilidade coletiva. Isso me desafiou a olhar para minha comunidade. Será que estou compartilhando o que tenho com quem precisa? Ou apenas sigo regras sem refletir? Quando o vídeo chegou ao Novo Testamento, as palavras de Jesus em Mateus 23:23 me acertaram como um raio. Vocês devem praticar a justiça, a misericórdia
e a fidelidade sem omitir o dízimo? Jesus não descartou o dízimo, mas mostrou que o coração importa mais que o percentual. A história de Elias, o fariseu que contava ervas com precisão, mas ignorava um mendigo, me fez pensar nas vezes em que fiz algo por aparência, como doar na igreja para ser visto como bom cristão. No Brasil, onde as aparências às vezes pesam, quem nunca viu alguém se exibindo na igreja ou nas redes sociais? Essa lição é um convite à autenticidade. Dar deve ser um reflexo do amor, não uma performance. A igreja primitiva, descrita em Atos 4, 32 a 35, vivia uma generosidade radical, compartilhando tudo sem calcular 10%. Isso me inspirou a ser mais intencional. Talvez eu possa oferecer meu tempo, ouvir um amigo ou ajudar um vizinho, como fazemos nas rodas de conversa nas praças brasileiras. As palavras de Paulo em 2 Coríntios 9:7. Deus ama quem dá com alegria, ecoaram como um hino. No Brasil, onde a alegria é quase um traço nacional, desde o carnaval até as festas juninas, doar deveria ser como dançar samba, livre, vibrante, sem peso. Imaginei Mateus, o agricultor de Corinto, doando grãos com um sorriso, não por obrigação. Isso me levou a repensar minhas finanças. Em vez de doar com ansiedade, posso planejar com sabedoria e alegria. Como uma mãe brasileira que faz um bolo para a festa do filho, sem esperar nada além de ver a felicidade dos outros. A teologia da prosperidade, tão comum em nossas igrejas, distorce isso. Quantas vezes vi pessoas como Mariana, uma faxineira, se sentindo culpadas por não semear o suficiente? O alerta de 1 Timóteo 6:10, sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, me fez perceber o perigo de tratar Deus como um banco. No Brasil, onde a esperança de dias melhores é tão forte, precisamos resgatar a fé pura, sem promessas de riqueza. A maior lição que tirei foi sobre mordomia. Salmos 50, 10 a 12 diz que tudo pertence a Deus, e nós somos apenas administradores. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desigualdades e crises, isso significa usar o que temos, dinheiro, tempo, talentos, para construir o reino. Pensei em Clara, a dona de casa que leva leite para a vizinha, ou em Lucas, o motoboy que ajuda crianças carentes. Essas histórias refletem o Brasil que amo, um povo que, mesmo com pouco, divide o que tem. Aprendi a perguntar: como posso usar o que Deus me deu para abençoar? Talvez seja pagar um café para um amigo, como fazemos nos botecos, ou doar roupas para uma campanha comunitária. Em 2 Coríntios 8:12, Paulo diz que a oferta é aceita conforme o que temos, não o que não temos. Isso me trouxe paz. Não preciso me endividar para provar minha fé. O vídeo também me alertou sobre a manipulação. Em 2 Pedro 2:3, lemos sobre líderes que exploram com ganância. No Brasil, onde a TV e as redes sociais amplificam mensagens de prosperidade, é fácil cair na armadilha de pregações que prometem milagres financeiros. João, o pai de família, que doa com medo, me lembrou de amigos que já se sentiram presos por essa pressão. A graça de Romanos 6,14 me libertou. Não estou sob a lei, mas sob a graça de Cristo. Isso significa doar com liberdade. Como Sofia, a menina que junta moedas para um colega. No Brasil, onde o calor humano é tão forte, doar deveria ser como um abraço, genuíno e sem espera de retorno. Para aplicar isso na vida, decidi 3 coisas. Primeiro, planejar minhas doações com alegria, seja dinheiro para a igreja ou tempo para ouvir alguém, como fazemos nas conversas de varanda. Segundo, avaliar as intenções por trás do meu dar. É por amor ou por medo? Terceiro, buscar igrejas que usem o dízimo para o bem comum,
como as que ajudam os pobres, e não para luxo, como orienta Tiago 2:15 a 16. No Brasil, onde a fé e a comunidade andam juntas, essas lições transformam nossa forma de viver a fé. Que possamos doar como um ato de amor, como Jesus ensinou em Lucas 21, versículo 1 a 4, com a viúva que deu tudo com o coração. Gostou dessa reflexão? Então deixe um nos comentários e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa verdade. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fique até o final, porque tem uma surpresa que vai te inspirar ainda mais. Vamos juntos viver uma fé livre, generosa e cheia de alegria.